Bom dia a todos que nos escutam pelas diversas redes sociais, o plenário aqui. Entendi, viu, Flávio? Parece que hoje o negócio está mais curto, né, do que coice de bacuri, né? Mas é isso mesmo, falta assunto. Como eu sou professor, né, sou da educação, e hoje há uma preocupação muito forte, viu, Flávio, em relação à implantação que já se deu há bastante tempo do novo ensino médio, e que esse ensino médio está sendo rediscutido agora, meu amigo Juarez. Nós fizemos aqui um requerimento ao senhor presidente, Pachá, para que a gente convoque uma audiência pública para discutir realmente a implantação desse ensino médio. Olha, parece que não é coisa demais não, sabe, Juarez? Mas, se a gente entendesse, se a sociedade soubesse o que é que está por trás da implantação desse ensino médio, e já teríamos uma mobilização enorme, Flávio, para que isso não acontecesse. Quem é da educação sabe, e eu acho que a maioria da população sabe, que existem dois tipos de escolas bem definidas no nosso país. A escola pública e a escola particular. Eu posso falar de cátedra, porque eu sou professor das duas escolas. Então eu sei qual é o projeto de uma e sei qual é o projeto da outra. Eu sei o que se quer para uma, eu sei o que se quer para a outra. E na educação, durante um bom tempo, principalmente a partir do governo Lula, depois Dilma, a educação sempre foi colocada num plano superior, num plano maior. E todas as questões que eram colocadas foram discutidas por todos aqueles que fazem a educação desse país. Professores, diretores, coordenadores, pais, estudantes. Aliás, cada um desses segmentos, eles são representados pelos seus sindicatos. Os estudantes do ensino médio, eles têm a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Os professores têm a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então havia, até bem pouco tempo, havia o interesse de fazer a discussão de para onde iam os rumos dessa educação brasileira. E se tinha bem claro, bem definido, que a escola pública era aquela que deveria ter mais atenção dos governos que eram constituídos. Por quê? Porque é a escola pública que absorve a maior quantidade de estudantes, principalmente estudantes pobres, meu amigo Lauro Machado. Quando o Temer chega ao poder, e aqui eu estou querendo fazer um breve histórico, muito breve mesmo, que eu quero justificar a audiência pública a partir disso. Quando o Temer chega ao poder num golpe parlamentar, ninguém vem me dizer que havia motivos para caçar a presidente Dilma, que não havia. De jeito nenhum, certo? Faço críticas pontuais a algumas ações, mas não havia, e não há até hoje, justificativa para isso. Quando o Temer chega, em conluio, Lauro, em conluio com as grandes organizações das escolas particulares, tenta implementar um novo ensino médio para esse país, colocando que o ensino médio tinha muita evasão, que
que o ensino médio não tinha produtividade, e não atacava definitivamente as causas dessa situação. Aí vem o Bolsonaro e arrasa com... Vamos deixar sozinho aqui. E aí vem o Bolsonaro e arrasa com com a educação de uma forma extraordinária, né? Aliás, coisa ruim ele sempre soube fazer, né? E aí arrasa de forma definitiva com a educação desse país. E entrega ao interesse, viu, presidente Pachá? Ao interesse nesse país hoje de entregar a maior soma de recursos destinados à educação, que não é pouco, é muito recurso destinado à educação. Não falta dinheiro para a educação, se a gente for observar, para ser justo, mas a maioria desses recursos está tentando ser entregue à iniciativa privada. E esse novo ensino médio, Dedé, vai estabelecer um fosso cada vez maior entre a escola pública e a escola particular. Professor, você não dá aula nas duas, por que esse discurso? Porque minha predileção, porque meu objetivo em estar aqui nessa casa é por aqueles que são mais pobres. E os mais pobres são aqueles que frequentam a escola pública. Tá? Então, se vocês soubessem o que está sendo tramado, se vocês soubessem o que está sendo feito contra a escola pública, contra o dinheiro que vai para a escola pública, toda a sociedade já tinha se mobilizado para isso. E aí, senhor presidente, eu justifico o pedido de audiência pública para que a gente dê ciência ao povo de Limeira, à sociedade limeirense, para que saiba o que realmente está acontecendo com a educação pública nesse país. Se o senhor soubesse o desmonte que está sendo feito na educação pública, o senhor ficaria horrorizado. Tá? Criando itinerários formativos dos mais absurdos possíveis. Os estudantes estão extremamente desestimulados hoje, estão mais ainda do que anteriormente. E se vocês não sabem, as universidades, os centros de informação tecnológica estão discutindo esse novo ensino médio. As universidades estão fervendo e tentando mostrar para o presidente da República que a manutenção desse novo ensino médio é a derrocada da educação pública brasileira. O dinheiro que a Fundação Lehman está querendo tirar da educação pública, aquele Paulo César Lehman, eu não sei se vocês ouviram falar dele. Ele quebrou as lojas americanas agora. E eu lamento, aí, senhor presidente, eu digo com dor no coração. Eu lamento que a ex-governadora de Ceará tenha associação com esse cara. Eu lamento que o ministro Camilo Santana não entendeu ainda o propósito dessa situação. A mesma coisa acontece com a Ayrton Senna, aquela Fundação Ayrton Senna. É para angariar recursos públicos, né? Essas instituições particulares que hoje comandam esse país de forma de educação estão querendo abocanhar uma fatia enorme de dinheiro que iria para a escola pública. E que durante o governo Temer, o governo Bolsonaro, criaram leis no Congresso que permite a transferência de recursos públicos para a escola particular. É uma coisa assim absurda o que vai acontecer com esse país. E eu só lamento isso, de não ter alguém para dizer no pé do ouvido do Lula, que é um cara sensível, viu, Pachá? Que se o Lula soubesse realmente o que está acontecendo, ele não permitiria
essa atrocidade que está sendo feita contra a educação brasileira. É um crime. À distância, só para deixar claro, na escola particular, a quantidade de conteúdos do garoto e da garota que vai fazer o Enem, ele é desse tamanho, gigante. Na escola pública é reduzido para isso aqui. Como é que o estudante da escola pública vai concorrer com o estudante da escola particular? Como é que ele vai concorrer? Não vai concorrer nunca, Zé Neto. Já não concorre hoje. E a partir da implantação definitiva desse novo ensino médio, com certeza vai ser o desmonte total da educação pública brasileira. O que eles querem é que sobe dinheiro, que se tire dinheiro da educação pública para pagamento de dívida que tem com os credores nacionais e internacionais. O que eles querem é desmontar a carreira do magistério. Porque hoje, Pachá, eu sou formado em geografia, tenho 3 pós-graduações na área, mas aí com esse novo itinerário, vou obrigar o professor a dar aula de qualquer outra disciplina, sem eu ter a menor formação para isso. Vocês não sabem o que está acontecendo. Por isso, presidente, que eu estou mostrando aqui a gravidade da coisa. A coisa é muito mais grave do que o que a gente pensa. Nós não podemos ser responsáveis pela conivência desse processo. Se vocês soubessem alguns resultados da educação que nós temos hoje, que são extremamente falsificados, vocês iriam se assustar. Eu não vou dar os números aqui agora. Na audiência pública eu vou dar. Mas hoje, Zé Neto, para atingir valores percentuais, não estão mais educando, estão treinando alunos. Como se os alunos fossem animais de estimação. Um cavalo, né? um cachorro. A coisa é muito mais grave do que o que a gente consegue imaginar. Pois não? Obrigado, professor Hélio. Realmente é muito preocupante, porque nós estamos ouvindo da boca de um professor ativo, que está em sala de aula hoje, e tem o conhecimento do público e o conhecimento do particular. Então, realmente, é muito grave, é uma preocupação que nós temos que ter também, até porque nós temos filhos em sala de aula, e isso nos preocupa muito. Realmente devemos nos aprofundar bem mais, tentar buscar mais conhecimento junto ao Senhor, para que nós possamos tomar força e também fazer as nossas falas, as nossas cobranças diante disso aí. Realmente muito preocupante, é um dado muito alarmante, realmente, mas que nos deixa bastante preocupados, professor. Eu não tenho dúvida, viu, Danete, que o que eu coloquei aqui é a ponta do iceberg. É só a pontinha. O iceberg, quando aparece no oceano, ele aparece só 5%. O que eu estou colocando aqui, presidente, é só 5% da realidade. Se vocês soubessem o que é que está acontecendo, o que é que vem acontecendo na educação brasileira desde a época do Michel Temer, é de assustar. Sabe por quê, Zé Neto? Quando você colocou aí que tem estudante na escola pública, se eu não estiver enganado, porque querem criar na educação brasileira, como sempre aconteceu, mas agora está mais acentuado, querem criar trabalhadores de nível inferior. Querem que o nosso estudante da escola pública não chegue mais à universidade. Que ele seja um profissional de nível médio, para ter salário o quê? Baixo. Vai ser hoje, se você for observar os Enems, a maior parte
das aprovações são ligados a estudantes da escola particular. Então, o que estão criando é uma precarização do trabalhador de filho de pobre, de estudante filho de pobre, para não chegar mais à universidade. É isso que estão querendo fazer. A coisa é muito mais séria do que o que a gente imagina. É muito preocupante. E se você permitir, viu, senhor presidente? Quando eu digo você, não é o senhor, não. Se você permitir, enquanto sociedade, que esse projeto se perpetue no Brasil, aí vocês vão me dizer depois o que é que vai acontecer. Vocês vão me dizer o destroço que vai ser feito com a educação brasileira. Existem, senhor presidente, hoje escolas grandes comprando tudo que é de escolas no interior. Porque eles sabem que a maior parte do recurso vai para essas escolas particulares, em vez de ir para a escola pública. Nós temos um levantamento e cada município de médio porte, uma escola está sendo comprada pelas escolas grandes da capital. É uma coisa assim absurda, é um projeto para destruir a escola pública brasileira. Esse é o projeto. E aí, senhor presidente, muito humildemente, eu peço que, pela urgência da situação, porque o Ministério da Educação determinou 2 meses para que fosse feita uma consulta popular, que a gente realize de forma imediata essa audiência pública, para que não passe do tempo. Para que depois a gente vá discutir uma coisa que já tem acontecido. Aí Inês é morta e acabou essa história, e nós vamos ter que conviver com esse trauma na gente. Tá? Então eu peço encarecidamente que o senhor faça isso. Eu queria saber, Flauber, e aí eu tenho só 2 minutos, eu teria muito mais coisa para falar interessante, como, por exemplo, eu tenho o Diário Oficial da União aqui, que determina os recursos para o piso da enfermagem. Então, isso aqui me deixa muito feliz, eu parabenizo todas as enfermeiras desse país, como o Zé Neto sempre coloca, né, estiveram na linha de frente, né, Zé Neto, na pandemia, lutadores e tudo. Tudo aqui sai no Diário Oficial de 12 de maio. Tem dinheiro, viu, Samara? O presidente acha esse dinheiro viesse para a Câmara, né, presidente? 7 bilhões e 200 milhões de reais, né? Seria muito interessante. Aí, Flávio, eu queria perguntar uma coisa. Eu não deveria falar mais disso, mas eu fico incomodado. Quem está faltando com a verdade? O senhor ou o Rubens? Porque o senhor sobe essa tribuna e diz, minha cidade alta vê isso. Eu não estou chamando de mentiroso, não. Estou perguntando. O que falta com a verdade? Já que vocês são 2 representantes legítimos da cidade alta. E eu queria uma resposta. Porque a cidade alta precisa ouvir. Precisa saber. Quem mente é o senhor? Ou quem falta com a verdade é o senhor? Não quero desrespeitar o senhor, adoro o senhor, pode ter certeza disso, de coração. Certo? Mas quem está faltando com a verdade? É a catástrofe do Rubens ou é o céu do Flauber? Certo? Essa é a pergunta que eu faço, senhor presidente. E eu não me meto nisso porque a cidade alta é de vocês, é territorial. Eu teria mais assunto para falar, mas eu deixo essa interrogação, que eu sei que o Flauber daqui a pouco vai usar a tribuna, e aí ele pode responder essa pergunta.